Octanatina. O quanto você acha que, tipo, a militância, ela ajuda ou atrapalha no sentido da representatividade? Como assim a militância? Se a gente colocar assim, representatividade, se eu colocar como título do vídeo no YouTube, representatividade, eu tenho certeza que muitas pessoas que defendem muito temas relacionados ao racismo, por exemplo, vão querer clicar. E vão estar esperando muito a gente aqui com o olho vermelho falando, sabe, com a veia saltada sobre racismo. Então, entendeu, né? Aham. Quanto que você acha que militar ajuda ou atrapalha? A Eu militância. penso que a militância, ela pode ser boa se ela não for impositiva. Se ela for impositiva, ela passa para o lado ruim. Ela deixa de ser algo que é esclarecedor, na minha posição, porque se a militância ela tem a noção de conscientização, ela é positiva. Ela mostra para você uma outra possibilidade, uma ideia de que mundo é esse que você está militando e qual é o perfil do grupo que você está representando. Seja o negro, seja uma pessoa com uma necessidade especial, né? Porque você tem também militância não só em questões culturais ou étnicas, você tem também militância em questões de pessoas com necessidades especiais, que precisam ter acesso, dignidade de acesso ao prédio que não tem acesso, né? Você tem uma escada e você não tem um elevador, então isso também tem uma militância. Se a militância for esclarecedora, conscientizadora e não impositiva, ela é positiva. Ela dá a oportunidade de você conhecer. E eu tenho até um exemplo para citar. Semestre passado, eu dei um trabalho para um grupo de alunas que era justamente para falar sobre inovação social dentro da proposta da ONU 2030, que são as 17 possibilidades, né, objetivos que a ONU coloca. E teve uma aluna que eu não sabia que ela tem dislexia. E elas fizeram um trabalho voltado para isso. E ela colocou ela militou dentro do trabalho dela, né, porque era uma inovação social voltado para você incluir pessoas com dislexia na educação. Então, eles tinham todo um material didático-pedagógico que poderia ser incorporado dentro da universidade, né? E eu acho que ela pensou nisso porque ela está numa universidade e ela sentiu o baque que foi ir para o momento que a gente está vivendo numa pandemia e que, às vezes, e eu não sabia disso, que um slide que você não tem entre uma linha e outra um espaço de 1,5, para quem é dislexo, é difícil de enxergar. Nossa, olha, isso acontecendo aqui dentro, né, pertinho da gente, e simplesmente não tem um espaço para que todo universalize isso. E era tão simples. E na hora que, na apresentação, isso foi no final do ano, na apresentação desse grupo, que elas fizeram um material pedagógico didático, que elas fizeram um app que ajudava o professor a incluir esse grupo. E eu imagino tanto de alunos dislexos que nós temos. Um aluno que tivesse a capacidade de olhar o seu slide e conseguir entender o que você está falando, porque tinha um espaço 1,5 entre uma linha e outra. Eu, professora Lânia, não colocava um espaço 1,5 entre uma linha e outra. Eu pedi desculpas. Ela militou na apresentação dela, não foi impositiva, foi conscientizadora e, ao mesmo tempo, foi uma militância que ajudou 30, 40 alunos que estavam assistindo aquela apresentação a ter consciência que a gente estava muito mais excluindo do que incluindo na aula. Nossa, que caso esse. Que é o melhor exemplo para se falar mesmo. Tão simples. Tão simples. Tão simples, né? E na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, sério? E você não me falou isso até agora? Ela falou, professora, eu não sabia como falar. Eu acho que tem alunos que nem sabem disso. Eu acho que tem alunos que podem ter dislexia e nem sabem que, tipo, esse detalhe... É um detalhe tão mínimo. Eu acho que simplesmente ele fala assim, que aula chata não tem interesse.
né? E poderia ser resolvido de um jeito tão simples, né? Agora Olha você vai que- prestar atenção no seu slide, né? Se você coloca um apresentar. espaço entre um e-mail, porque você não sabe se na sua aula tem um aluno com dislexia. Exatamente. Ou vou prestar atenção no momento simples de iniciar um curso. Do tipo, abrir um debate, abrir uma conversa, um ambiente de conforto, um ambiente de segurança, né? Para isso, para uma coisa simples como essa, né? Perfeito o seu exemplo. Você acha que quando você fala sobre isso, né? Você tem que se tomar muito cuidado, que acabamos de falar, não é possível. O mesmo exemplo que eu dei, se alguém clicou aqui pensando que a gente ia estar debatendo de modo muito enérgico sobre extremos, condições extremas, talvez esteja decepcionado nesse momento, porque a gente está numa conversa consciente. Você, quando vai conversar, você tem que se policiar muito? Entendeu? Depende do ambiente. Depende do ambiente. Depende do ambiente. É muito tênue quando você faz ciências sociais e sociologia, o diálogo que você tem com o diverso mundo que você vai encontrar na sua frente, né? Então, para algumas pessoas, você consegue interpretar o mundo melhor que todo mundo e você tem resposta para tudo, e você não tem resposta para tudo. Para outras pessoas, a visão de mundo que ela tem é a visão da particularidade das suas relações mais próximas e que faz parte da identidade dela para ela se representar naquele mundo e que é necessário para ela se sentir um ser naquele ambiente, seja um ambiente de uma periferia onde ela só tem o contato com as pessoas mais próximas vivendo de um salário mínimo, seja o ambiente de uma bolha no Jardim Europa, onde você acha que todo mundo tem um apartamento na Quinta Avenida. Às vezes, aquela pessoa que está tanto na periferia ou aquela que está achando que todo mundo vai ter um apartamento na Quinta Avenida, elas não fazem por mal ou elas não têm consciência que ao falar com você, o mundo que ela está te apresentando está cheio de pré-julgamentos. É simplesmente o mundo que ela tem consciência. E aí, você tem que tomar cuidado com as suas palavras, porque aí também vem a relação de empatia. A relação de enxergar. Eu gosto muito de um antropólogo que ele fala ele chama Geertz, que ele fala que você tem que enxergar o universo com quem você fala com a lente ou com os óculos de quem você está falando. Então, se eu estou falando com uma pessoa que só tem o universo X do Jardim Europa, não adianta eu vir com o meu universo enxergar o mundo dele. E muitas vezes, é o que eu disse, ele não está fazendo aquilo por maldade, ou ele não está enxergando aquele estereótipo tão negativo. É porque ele só tem consciência daquele mundo. E aí a militância pode ser positiva quando ela é esclarecedora. Para ser uma representatividade da diversidade e trazer ele para outro campo. Perfeito. Eu acho que, na verdade, né, o nosso momento, né, agora uma opinião minha, nosso momento cultural, ele é um momento que atrapalha a consciência. É como se as informações estivessem todas no meio de uma neblina. Sabe, a neblina que dá daqui para descer até Santos, é como se as informações fossem a Anchieta num dia de neblina. Né? Porque as redes sociais, ou o jeito que a gente conversa e comunica hoje, gera polarização. Ao mesmo tempo que os computadores estão indo para a inteligência artificial, as pessoas têm um pensamento só binário. É ironia isso, né? As pessoas agora é só binário, é 1 ou 2, é 0 ou 1, né? E os computadores têm inteligência e a gente virou binário. Então, qualquer palavra que a gente fale aqui, as pessoas ficam, num primeiro momento, vendo para que extremo ela se encaixa, para que extremo ela se encaixa. E aí, as militâncias estão muito presentes nos extremos. E aí, a palavra militância, por isso que eu falei isso, fiz essa pergunta. A palavra militância, ela é quase que marginalizada hoje. Se alguém fala assim, eu sou militante. Nossa, muitas pessoas parou de escutar o que você está falando imediatamente. Né? Ou vai pelo menos descobrir para que lado você está militando, para não te ouvir mais. Aí perde todo o efeito. Se alguém vai fazer algo que é para esclarecer, como você falou, acaba perdendo a força, porque as pessoas já ficam com o preconceito, né? Então, eu acho que essa temática ela é muito mais difícil hoje. Pode ser um absurdo que eu acabei de falar,
Você fala assim, não, como assim, Rui? Antigamente tinha escravidão e tinha mulher que, né, como você acabou de ilustrar, que não tinha opção. Como que hoje é mais difícil, né? Eu acho que hoje é mais difícil a consciência, né? As pessoas entenderem essas informações todas e criar o simples. A diversidade, na verdade, para mim, é o simples. É simplesmente a gente entrar no lugar e viver aquele lugar, cada um do seu próprio jeito, né? Sim, e muitas vezes você tem que estar aberto a perceber o que você está vivenciando. Se despir de todas as suas concepções. E aí você enxergar a representatividade daquele momento, o significado daquele momento, e entender realmente como aquilo vai fazer significado para você. E de lá você vai tirar a sua conclusão. Né? Não chegar olhando e já ter um pré-julgamento. E às vezes você não consegue fazer isso. Porque não é fácil mesmo. Né? A gente é formado por esse pote de coisas misturados dentro de cada um de nós. E em um momento ou outro, vai ter alguma identidade ou alguma representatividade que vai falar mais alto. Sim. Né? Então, em alguns momentos eu vou ser a Lânia professora, em alguns momentos eu vou ser a Lânia mulher, em alguns momentos eu vou ser a Lânia filha de nordestino, em alguns momentos eu vou ser a Lânia neta de índio, em alguns momentos eu vou ser a Lânia que não quer fazer nada naquele momento. E não tem problema. Você tem algum lugar, assim como você deu um bom exemplo, né? Você fez as ilustrações que eu amei aqui, mas existe algum lugar onde a gente fosse tipo indicar, fala assim, ó, tem um lugar que isso acontece de modo bastante natural e correto, assim, ambientes onde você vê que é natural a representatividade. Por exemplo, teoricamente, o Brasil não deveria ser, por exemplo, o lugar mais maduro do mundo em representatividade, porque a gente não é uma mistura de tudo. A gente é vira-lata completamente, com orgulho.